Ei, Olá, olá, boa noite, boa tudo bem? noite, boa Gente, noite, joia. delícia! Gente, eu tô com saudade de ver a Conceição, vou falar por quê. Eu já trabalhei com essa mocinha aí e ela também fez parte, uma das mulheres que me deu apoio para poder palestrar no GDG junto com a Valéria França. E aí, como é que você tá? Tudo bem? Tudo jóia. Nossa, quanto tempo. Há quanto tempo! Eu tô adorando te ver, Conceição. Nossa, igualmente. Ai, que bom! Me fala uma coisa, você está trabalhando home office, você apresenta um pouquinho para as pessoas quem você é, o que que você faz? Fernanda, atualmente eu estou trabalhando em home office, sim. Eu sou desenvolvedora, né, back-end. Sou formada em sistema de informação, fiz uma pós-graduação em para desenvolver para dispositivos móveis, mas, assim, no fundo, eu nem atuei na área de desenvolvimento de dispositivos móveis, eu até cheguei a lecionar algumas coisas para dispositivos móveis, mas não atuei exatamente nessa formação minha. E hoje você desenvolve em que mesmo? Atualmente eu estou desenvolvendo em Java, né? Eu estou trabalhando com Java, desenvolvimento Java. Muito bacana. Agora me fala uma coisa. Você está trabalhando em home office, né? Você e a sua equipe toda de desenvolvimento, como que é? Vocês estão utilizando metodologias ágeis? Como que está sendo? Então, o que acontece? Todos nós do time de desenvolvimento fomos os primeiros a ser manejados para home office, né? E a nossa empresa, ela está fazendo essa transformação para ser uma empresa totalmente digital, né? A gente está, assim, começando a implantar essa metodologia ágil na nossa empresa. Tá Só certo, que na verdade. a gente que é desenvolvedor, a gente já tem essa pegada, né, de desenvolvimento ágil. Aí, assim, a empresa está implantando, é uma coisa que não tinha nela, mas ela está implantando e já está, assim, mega sucesso lá. Nossa, que bacana. A empresa que você trabalha é qual mesmo? É a Mondiale. A Mondiale, isso mesmo. Me fala uma coisa, mas hoje em dia não tem como, né? É um caminho sem volta. As empresas todas estão se adaptando, né, à agilidade e hoje em dia tudo é ágil. Até o almoço agora eles estão falando almoço ágil, é tudo ágil. E como que você vê isso, Conceição? Tipo assim, quais os desafios que você vê em termos de cultura organizacional? Por que eu estou te perguntando isso? Porque eu tenho percebido que a agilidade ela não é papel apenas do desenvolvedor ou do analista ou de uma equipe. É uma responsabilidade da organização como um todo. Você concorda? Concordo plenamente. Essa é uma preocupação que tem sido constante na nossa empresa. Atualmente, o nosso CEO também tem praticado esse conceito, sabe? A cultura na nossa empresa é bem aberta para inovação, sabe? Eu trabalho no setor de inovação, né? Eu nem falei. Não, muito bacana. Adoro. A Inovação, gente transformação. Lá a gente tem essa pegada mesmo de inovação, então, já partindo de cima mesmo, o nosso CEO, ele já vem com todo ele é super aberto para inovação, ele acredita realmente nesse conceito de metodologia ágil, ele vê que funciona, entende? Gente, E isso é muito legal para a gente. muito, porque, na verdade, é um pensamento, né, igual eles falam, mindset ágil. Por quê? Sim, Você tem que transformar de dentro para fora. Não adianta você, não sei se você concorda comigo, não adianta você mudar apenas o processo, sendo que sua cabeça está voltada, trancada em escopo fechado, você é restrito a mudanças. Não sei se você ainda vê, porque eu ainda vejo, né? Pessoas que são travadas com mudança. O cliente pede uma mudança, ele, não, mas agora eu já construí. E a gente percebe que o legal da metodologia ágil, que você sempre tem um feedback rápido e constante. E daí dá para você ajustar.
né? Você ainda encontra pessoas, até desenvolvedores, com essa mentalidade? Não sei se você já deparou com um programador que fala, ah, mas eu acabei de construir, vou ter que fazer tudo de novo, que retrabalho. Como que você já deparou com alguém assim? Com certeza, né? Já atuei em empresas que têm esse pensamento, tinha essa cultura ainda do modelo tradicional de desenvolvimento, né? E você deveria de ficar levantando primeiro os requisitos lá, fazendo toda a documentação, e depois você aí passa para os desenvolvedores. Aí os desenvolvedores que estão atuando nesse modelo tradicional, quando chega alguma coisa que é para mudar, nossa, uma confusão. Exatamente. Ninguém quer mudar, todo mundo quer chegar no objetivo e entregar aquilo. É complicado. Esse profissional, imagine esse profissional que veio da abordagem tradicional e traz junto com ele uma empresa que tem agilidade, trabalha com agilidade. Ele fica perdido. Porque, tipo assim, se ele não se adequar, não se adaptar, ele vai se frustrar, porque a mudança ela é constante. Né? A mudança, o mercado muda, o negócio muda, o sistema muda, então ele vai ter que ser um pouco mais rápido. Na verdade, não é rápido, ele tem que saber se virar logo de acordo com a mudança. Me fala uma coisa. Então, você já trabalhou em metodologias tradicionais e agora ágeis, né? Aí eu queria saber o seguinte: como você vê mulheres nesse ramo, mulheres como desenvolvedora? Você acha que mulheres têm a mesma oportunidade para estar nos times ágeis também? Como que você vê isso? Você tem alguma visão sobre Então, oportunidades sempre tem, né? São difíceis de alcançar, principalmente a nossa área de desenvolvimento em si. Realmente a gente vê menos mulheres, como sempre, né? É, Sempre tem aquele medo que as mulheres têm de programação. Eu vejo isso, eu sinto isso, sabe? Mas eu acho que, assim, a mulher, se ela quer entrar no mercado, mesmo sendo um time ágil, é seguir mesmo, como que fala? Ter alguém como foco, sabe? Por exemplo, tem algumas pessoas que eu tenho como foco, pessoas que eu conheço, que são boas desenvolvedoras e eu sigo. Por exemplo, tem uma youtuber muito bacana que eu gosto de seguir, que é a Loiane Groner, não sei falar o nome dela. Loiane Groner, acho que é isso. Tem também Michele Brito, que é muito boa em desenvolvedora Java. Então, assim, eu acho que a gente que é mulher, a gente tem que ir mais atrás daquilo que a gente quer, sabe? Se eu quero desenvolver, eu vou correr atrás e vou desenvolver, entendeu? Buscar fontes para poder seguir o meu objetivo e conquistar esse objetivo. Exatamente, porque tanto a agilidade como a transformação digital, eu acredito que, além de ter aberto, né, mais possibilidades, junto com isso tá trazendo essa mudança que as mulheres estão até aparecendo mais. Isso é muito bacana, né? Elas estão procurando mais, entrando mais no meio da tecnologia, coisa que até um tempo atrás você quase não via mulher. Você entrava no curso de computação, só tinha homem. Hoje as mulheres já estão aparecendo mais. Isso é muito bacana, né? Isso é verdade. Agora, me fala uma coisa, voltando ao seu home office, como que acontece? Você já chegou a trabalhar em home office fazendo as planes? Ou você ainda não teve essa oportunidade em home? Eu queria saber como que está sendo essa experiência em plena pandemia, como é que está sendo essa cultura aí ágil? Por incrível que pareça, a nossa empresa, a gente achou que, no princípio, a gente achou que ia dar muito ruim, como diz o nosso tech lead lá. Vai dar muito ruim. Mas não, cara, a gente se adaptou muito bem, sabe? A gente faz as plans, a gente faz as deles todos os dias, a gente faz os 15 minutos lá de reunião. Através das deles, a gente consegue verificar alguns desvios que a gente está, entendeu? Que a gente está encontrando no caminho, problemas que a gente está encontrando, a gente vai resolvendo ali nas deles. E, assim, a gente conseguiu se adaptar muito bem. A gente faz as planes normais,
tá sendo bem interessante trabalhar assim, e eu acho que não mudou muito pra gente, sabe? A gente Muito já, bacana. já é um time ágil, assim, né? Aham. É, eu tenho uma mensagem aqui de um seguidor falando que percebe que as mulheres são mais ágeis, mas tipo assim, realmente, em alguns contextos, a mulher, ela é ágil no sentido de não ser mais rápida, gente, né? Muitas pessoas ainda confundem isso. Mas é a agilidade de poder se adaptar e ser aberta àquela mudança. A mulher, ela tá mais pronta. Vou falar toda, gente, toda regra tem exceção, pelo amor de Deus. Mas muitas vezes a gente está mais aberta à mudança, né? E isso é verdade, eu concordo com você aí. Então, voltando aí. Eu também estou passando por experiência, estou em home office e está sendo muito bacana. A gente também não esperava, porque né, a gente está vivendo incerteza. De repente, É todo mundo em verdade. casa, todo mundo reunia junto agora, né, todo mundo fisicamente, agora à distância, mas está sendo muito bacana. Eu acredito que a produção está sendo muito produtiva também, né? Tem Agora, essa questão. Às vezes o maior medo é deixar de produzir, né? Vai ter uma queda de produção, no início sim teve, depois todo mundo engajou e conseguiu fazer as entregas, atingiu o objetivo da sprint. A gente consegue sim, a gente tem que se adaptar, né? e me fala uma coisa, tem que se adaptar, exatamente, até isso. Me fala uma coisa, e como você está em home office, tanto em home office quanto era fisicamente, me fala quais os maiores desafios que você encontra num time ágil. Eu falo assim, a sua experiência como desenvolvedora, vamos começar lá no início. Deu da plane, na sprint e na retrospectiva. Então vamos, tipo assim, eu estou falando da metodologia, né? Esquecendo um pouco assim que a gente está abstraindo, a gente está falando de metodologia, mas tem um universo cultural muito maior aí quando a gente fala de agilidade. Então, nós vamos focar na plane. Me fala o que você consegue identificar de dificuldade aí que o desenvolvedor encontra. Então, acho que a maior dificuldade é a clareza, sabe? Clareza em transmitir as informações que vão ser, as coisas que vão ser desenvolvidas. Acho que a maior dificuldade é essa. Maravilhoso. É escrever as tasks, a gente utiliza muito uma mistura a gente utiliza o Trello, né? É uma espécie de uma mistura de Kanban. Então, assim, às vezes, assim, a gente identifica, no meio da sprint, na hora que a gente está desenvolvendo, a gente identifica que faltou alguma coisa, a gente vai lá e coloca no quadro. Então, às vezes, a gente tem essa dificuldade de... É uma sprint plan? Mas a gente tem sempre alguma coisa que a gente deixa para trás, sabe? A gente vai e encaixa lá no meio da sprint. Isso é difícil. Pegar esse gancho seu aí. Você falou assim um ponto muito importante. Eu acredito não somente para o desenvolvedor, quanto para todos, que é a clareza. Porque junto com a clareza tem a comunicação. Um requisito ele é bem entendido por meio de comunicação, por meio de clareza, né? A plane ela é bem planejada, conforme a clareza do que se propõe, clareza dos objetivos. E se aquilo não está claro para todo mundo, vira uma confusão mesmo, né? Vira, sim. Isso é um ponto muito bem lembrado, viu? Eu te agradeço por isso. E o segundo ponto, a sprint. A sprint, como que está sendo para você? Quais são os maiores desafios ali? Entendeu? Como que está sendo para você aí, tanto na pandemia, eu queria que você correlacionasse. E tanto em casa, quanto fisicamente, se você encontra aí uma diferença. Com certeza. A gente tem várias interrupções durante o dia, né? Principalmente a gente que tem família. Eu não tenho um filho pequeno, né? Já tenho uma menina maior. Então, assim, eu imagino que algumas pessoas têm várias interrupções, quem tem filho pequeno, quem tem família, no meu caso, eu tenho, no caso, eu tenho as interrupções que eu costumo ter, é da minha mãe, da familiares, né? Familiares mesmo. Todo mundo. Mas, assim, a gente consegue, a gente tem conseguido entregar, atingir o objetivo das nossas sprints bem, entendeu? Eu não posso responder pelo time todo em si, mas, assim, grandes partes das nossas sprints nesses 4 meses a gente conseguiu
atingir os nossos objetivos e agregar valor, sim, aos nossos projetos. E me fala uma coisa, como que está sendo o backlog? Está sendo possível construir o PO junto ao PO? Como você está acompanhando, né, fazendo parte das reuniões, das sprints, você tem acompanhado, isso tem evoluído tanto em home quanto, né, quanto era fisicamente? Essa clareza realmente ela é alcançada? Tipo assim, por exemplo, como está sendo o volume desse backlog? E eu queria saber com você também, não sei se você consegue lembrar como está sendo a estimativa, como que vocês fazem essa estimativa. Nossa, estimativa para a gente assim é complicada. Para todo mundo. A gente tem uma maneira diferente de fazer estimativa. Mas, assim, o nosso time, a gente sempre desenvolve já com uma pegada de tentar inovar, sabe? Já desenvolver inovando, para que a gente não tenha um retrabalho nas próximas sprints, entende? Os nossos backlogs são grandes, sim. A gente Ah, sempre tem alguma tarefinha ali que vai acompanhando no decorrer das sprints. A gente sempre fala, nós temos que desenvolver isso, mas ela sempre vai, por ela ser mais complexa, né? A gente vem carregando algumas desse backlog, né? Mas a gente tem vivido um pouco mais de clareza, assim, depois que a gente tem recebido consultoria, né, de métodos ágeis, e bacana. a gente veio, como que eu posso dizer, escrevendo melhor a task, sabe? Descrevendo melhor a task. A gente bate todo um fluxo do sistema. A gente separa um tempinho da sprint planning para poder fazer um fluxo do sistema que foi desenvolvido até então. Quebrar as tarefas, junto com o Márcio e todo mundo, né? Aí fazendo essa batida do fluxo com todo o time, fica mais fácil de entender, ter mais clareza das peças que a gente vai colocar no quadro, entende? Da próxima sprint. Você já passou, Conceição, tanto agora ou em algum momento, até na época da época, né? Até muita gente ainda usa a metodologia tradicional. Em com mudança de escopo, você já aconteceu isso agora, ou na empresa que você está, ou na anterior, em que vocês estavam desenvolvendo e de repente mudou o escopo e aquilo causou alguma série de transtorno ou não? Você consegue dividir com a gente isso? Sim, eu vivi não na empresa atual, eu vivi na empresa anterior, mudanças de escopo, sim, sempre tinha, a gente tinha contato constante com o cliente. A gente, no dia de entrega da sprint, o cliente participava e opinava também. Aí, nessa participação do cliente, eu vejo como positivo também, mas na participação do cliente havia mudanças de escopo. Aí a gente tinha aquele retrabalho, entende? E isso afeta, sim, o produto final. Afeta o prazo. Você falou uma coisa muito importante, retrabalho. As pessoas também não podem confundir uma pequena mudança com mudança de escopo. Se você mudar tudo, vamos supor, você faz uma entrega de um sprint. Ou seja, você teve o tempo para levantar, para detalhar a história, para conversar nas deles, para chegar no dia da entrega, não é nada disso. Gente, é frustrante, quem é da área sabe. Não é isso, Conceição? É muito frustrante, é muito frustrante. É para todos. Porque uma coisa é tipo assim, você está naquele período de desenvolvimento e de repente o PO fala, ah, não, tá desse campo, não é bem isso. Ou seja, você está dentro da sprint ainda. Agora, guardar a entrega, fala, não, não é nada disso, realmente a gente tem que tomar cuidado. Pode acontecer? Pode, gente, é claro que pode acontecer. Mas o quanto a gente puder cercar, atender de fato por isso, Conceição, não sei o que você pensa sobre isso. Estar em contato com o cliente, conversar com o time é fundamental. Porque tem empresas, não sei se você já teve essa oportunidade, que, embora sejam ágeis, embora saibam a importância da comunicação, ficam ali, ó,
é o PO ali, ou é o analista concentrado ali, é o desenvolvedor ali, acaba que não é uma equipe, não é ágil. Entendeu? Ou seja, acaba que a conversa ela não sobrepõe ao processo. E isso, como que você vê isso? É exatamente isso que é importante, você está sempre em contato. A metodologia ágil, ela é boa exatamente por causa dessa questão de você estar em contato constante com as pessoas do time, entendeu? E também o PO ou o PM ter esse contato com o cliente, entendeu? Tá trazendo as coisas, as demandas que o cliente tem para a gente, entendeu? Porque Exatamente. senão a gente tem muito ruído, mas não tem nada concreto para que a gente possa trabalhar, entendeu? Eu acho essa comunicação sempre importantíssima. Me fala uma coisa, antes da próxima pergunta, não, eu vou te falar, senão eu acabo até me perdendo aqui. Você já aconteceu de você trabalhar e E aí, acabou que eu até fugi aqui um pouco a pergunta, mas eu vou ler a pergunta aqui do seguidor. Como você vê e participa das reuniões diárias? O que acontece nas reuniões diárias? Como elas são conduzidas? Fala pra gente, Conceição. Então, Aquelas três perguntinhas básicas. reuniões diárias, se você diz as dailies, seria as dailies, então, o que acontece? Às vezes, quando tem, por exemplo, uma mudança de escopo, todo o time é reunido, entendeu? Na empresa atual, todo o time é reunido, se tiver uma mudança que vai afetar tudo que a gente está fazendo, todo o time é reunido, a gente separa um tempo ali para conversar e fazer as adaptações, né? Então, é tipo feito uma espécie de inspeção, né? Aí depois você faz essa adaptação do que está sendo desenvolvido para que, né, lá na frente a gente não tenha um prejuízo muito maior de questão de perda de tempo, de fazer retrabalho. As reuniões nossas de daily todos os dias, a gente coloca o que foi desenvolvido, qual o impedimento que a gente teve, o nosso PM, o nosso Scrum Master coloca para a gente a visão do cliente, se teve alguma novidade, se tem algo que vai ser inserido, se tem algo que precisa ser desenvolvido ou priorizado, entendeu? Assim a gente conduz as nossas reuniões diárias, né? As deles de 15 minutos, e se tiver alguma mudança, igual eu disse para você, de escopo, a gente faz uma reunião com tempo maior. E me fala uma coisa, o time de vocês são multifuncionais, como é que é a relação dos desenvolvedores, né? Como a gente está falando, desenvolvedor e desenvolvimento ágil, na sua equipe tem os analistas de teste, como é que é isso? Ou o próprio desenvolvedor, ele acumula essa função também de poder testar, como é que funciona? Boa pergunta. Na empresa atual, a gente não tem teste, a gente mesmo faz os nossos testes. A gente tem teste de unidade, a gente tem teste de contratos, que a gente tenta mitigar todos os possíveis problemas que uma aplicação possa gerar, mas a gente não tem equipe de teste. Mas eu já trabalhei com a equipe de teste na empresa anterior, era tudo bem separadinho. A gente terminava de fazer uma task e já mandava para a equipe de teste testar aquela função que você estava entregando, e se tivesse algum problema já voltava para você. E isso, aí tinha aquela questão do pronto, né, Fernando, que a gente ainda não falou. Mas a gente só estava pronto quando o teste dava ok. Falava que estava pronto, aí sim. Aí tinha o líder técnico que aprovava e subia para homologação, para o cliente fazer a homologação. Mas na empresa atual a gente não tem equipe de teste, a gente mesmo que faz. Onde eu trabalho também, a gente trabalha assim, nós somos o analista, ele testa, o desenvolvedor testa, faz revisão em pares. Eu acho bem bacana, porque assim todo mundo sabe o que está acontecendo, está todo mundo com o olhar na mesma direção, né? E se torna até mais rápido a entrega, né? Então, Conceição, eu queria saber com você se você gostaria de deixar um recado para os desenvolvedores, para as desenvolvedoras que estão integrando nesse mundo ágil. Porque, pessoal, não vimos aqui para falar de código. A gente até gostaria, né? Mas a gente, aqui o nosso bate-papo foi mostrar para vocês
as adversidades, os desafios que um desenvolvedor, né, encontra na metodologia ágil. No caso, a Conceição dividiu com vocês a experiência dela, né, nas fases. Acabou, Conceição, que a gente falou das dificuldades na planning, a gente falou dos maiores desafios nas sprints e na retrospectiva. Você gostaria de falar um pouco, assim, dos maiores desafios, o que você tem passado? Então, maiores desafios, você diz, utilizando essa metodologia? Não, na retrospectiva, qual é o objetivo da retrospectiva? A gente rever, né? Rever tudo que foi feito, né, na sprint, ver o que deu certo, o que não deu, quais os pontos que a gente precisa se adaptar e como a sua equipe, os desenvolvedores enxergam isso. Porque muita gente ainda é presa, por mais que estejam trabalhando no processo ágil, ainda não trabalham a mentalidade ágil. Então, quando recebe um feedback ali daquilo que não está bom ou precisa mudar, ele não fica tão assim contente. Então, como você vive essa experiência? É verdade, a gente tem esse sentimento mesmo. Eu não deu certo, eu não consegui entregar, mas é porque, entendeu? Você ter que justificar o porquê que você não conseguiu fazer a entrega é um pouquinho frustrante mesmo. Mas na review, a gente aprendeu uma coisa bem interessante, que é o fato de fazer o fluxo, de bater o fluxo de tudo que foi feito antes de fazer a plane. Na review, a gente sentiu que seria necessário isso. E hoje a gente faz isso, toda a sprint planning que a gente vai fazer, a gente faz o fluxo, bate o fluxo de tudo que foi feito e do que a gente ainda pretende fazer, sabe? E eu vejo como positivo fazer a review e também colocar o que deu certo e o que não deu certo e o que a gente precisa melhorar. Eu acho essas pegadas sensacionais. A gente aprende muito com o que deu certo, o que não deu certo, o que tem que melhorar. Eu acho isso muito legal. Não, é isso mesmo. Eu também acho que o legal da metodologia ágil é exatamente isso. A gente, em um pequeno espaço de tempo, a gente consegue rever aquilo que a gente fez, aquilo que a gente entregou e poder melhorar e aprender com ele, né? Isso que é o bacana. Aqui, gostaria de deixar alguma indicação para quem quer entrar nessa área ou para quem já está nessa área como desenvolvedora ágil, né? E qual a sua percepção disso daqui para frente? Eu penso que a metodologia ágil é um caminho sem volta, você concorda? Não tem como a gente trabalhar da forma que trabalhávamos antes. Fernanda, é um caminho sem volta porque a gente consegue ver o que está sendo entregue, o cliente consegue, ele recebe uma parte do produto que você está desenvolvendo, ele consegue ver o valor. A gente consegue entregar valor com os métodos ágeis. Né? Antes a gente ficava desenvolvendo 1 ano, 2 anos, para depois entregar uma coisa para o cliente, e quando você entregava, nem era aquilo que ele quer mais, entendeu? Então, as metodologias ágeis, elas são importantes exatamente porque você já entrega valor para o cliente em um tempo mais curto, entendeu? A dica que eu dou é tentar se adaptar mesmo. Se a sua empresa não tem metodologias ágeis, já começa a movimentar, a colocar isso, a trazer isso para dentro da sua empresa, porque, com certeza, os donos da empresa vão enxergar valor nisso, e as meninas que querem, as pessoas que querem entrar na área de desenvolvimento, agora a gente está vivendo pandemia e está tendo muita disseminação de informação, muitas videoaulas, muitas bolsas de estudo. Encara mesmo, corre atrás e vai assistir as videoaulas, busca uma colega sua que já é desenvolvedora, me ajuda, me dá um norte para me começar, e é assim que a gente tem que correr atrás dos nossos objetivos, porque a vida já está cheia de não, né? A gente tem que correr atrás do sim. Excelente, Conceição, é isso mesmo, concordo com você. E me fala uma coisa aqui, você me fez me pensar, o pessoal ia atrás, né, da informação, estudar, certificar, mas a gente está vivendo um mundo, eu acho que o mundo descobriu as lives, né? O mundo descobriu a internet, que já existe há algum tempo atrás, mas parece que agora
realmente essa pandemia trouxe essa visão para as pessoas. Como selecionar essas informações, que curso fazer, o que procurar, como é que você vê isso? Porque realmente tem muita informação agora disponível de qualidade, e o cara que é desenvolvedor, né, que está iniciando, como que ela vai escolher, entre tantas oportunidades na internet, aquela que é adequada para ela? Pois é, Fernanda, então. Você me pegou no meu calo. Você pegou no meu calo, porque a gente tem tanta informação e assim, eu sou uma pessoa que eu quero consumir tudo. Eu tenho um problema sério. É um Esse é o problema problema. sério organizar os meus estudos, eu quero consumir todas as informações e é Ah, complicado. Mas, assim, o ideal é sempre fazer, procurar alguém que já atua na área que você quer entrar e pedir realmente um norte. Ah, eu quero começar. Eu quero virar uma desenvolvedora. Ah, não, eu quero trabalhar com infra. Então, você procura alguém que atua nessa área, que é o profissional dessa área, para pelo menos te dar um direcionamento. E hoje as pessoas estão muito abertas, sabe, a ajudar umas às outras, entendeu? Eu acho que vale a pena você buscar esse conselho, tá? você disse tudo, é o foco. A gente precisa focar. Porque com esse universo imenso na internet de informação, qual é o meu foco? O que que eu vou tirar primeiro, né? É verdade. Porque aí fica mais fácil de encontrar. Conceição, adorei bater papo com você, conversar sobre o mundo ágil, sobre o desenvolvimento ágil. Gostaria muito de te agradecer pela sua participação. E Eu que adorei te agradeço. ver. Você tá linda! Igualmente, obrigada. Eu amei participar, foi minha primeira vez. Espero que eu não tenha falado muita bobeira. Isso! Nossa, eu gostei muito, muito mesmo, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Se não traçar, um seguidor tá falando, se não traçar um objetivo bem definido, irás perder. Exatamente, é isso que a gente está É falando. Porque verdade, com tanta informação, se a gente não traçar um caminho, a gente fica perdido, né? Com tanta é coisa. verdade, é verdade. Pessoal, quem está com a gente até agora, ou quem vai ter a oportunidade de ver esse vídeo gravado, quero agradecer você. E deixe seu comentário, comente o que você achou. Isso é importante para a gente, porque o nosso objetivo aqui é colaborar, é dividir, né? O que a gente passou para vocês e o que a gente ainda passa, porque assim a gente aprende também. Certo, Conceição? Gostaria de falar Aí, mais um pouco? por hoje é só, agradeço a oportunidade. Um abraço para todos que vão assistir, que estão assistindo. E podem contar comigo, me encontrem por aí, nas redes sociais, nos meetups. Ah, isso aí. Qual que é o seu Instagram mesmo? Arroba? É @Conceição Lourenço. Isso, então tá fácil. Pessoal, então tchauzinho, obrigada e até sexta. Não esqueçam que é a nossa última live desse período de julho, né? No Aceleres. Boa noite. Tchau, Boa Conceição. noite. Tchau, Obrigada. tchau.